Bom, pessoal, dando continuidade, vamos estar finalizando nossa série de GA por vetores agora, né? Vai entrar em cônicas, na verdade, para finalizar a série. E cônicas vai ser extenso, né? E a gente vai finalizar, então, finalmente aqui, nossa série de cônicas não, de GA, né? Completo das notas de aula do Plurino. Bom, a gente vai estar terminando aqui já, para quem não sabe agora, que terminou a fase teórica da parte de vetores no sentido de ir até plano, né? Eu vou estar fazendo todos os exercícios desde o exercício 1 das notas de aula e vou estar gravando junto o vídeo de cônicas, tá? Dando continuidade teórica, sendo que tá gravando vídeo de exercício agora também. Bom, então, o último vídeo a gente falou sobre distância de ponto a plano e agora a gente vai ver distância de reta a plano. E no próximo vídeo, distância de reta, distância entre reta e plano, e depois no próximo vídeo entre plano e plano. Bom, normalmente eu geralmente construo um enunciado bonitinho, escrevo todas as informações que você precisa, mas como eu disse, como é distância, eu vou facilitar as coisas, né? Gente, se eu te dou uma reta e te dou um plano, há algumas posições relativas entre reta e plano. Então, primeira coisa que a gente tem que se perguntar, como que eu vou calcular a distância entre uma reta e um plano sem saber que tipo de reta é essa em relação ao plano? Então é por isso que a gente vai ter que determinar aqui qual é a posição relativa entre a reta e o plano. Eu vou pegar o primeiro caso, que é a reta ela tocar em algum ponto do plano, ela ser transversal ao plano. Se a reta for transversal. Isso aqui, como você está vendo, tá raso de informação, né? Mas porque eu sempre gravo já muita teoria. Eu coloco o enunciado, recopio basicamente a coisa. Sendo que aqui agora como é distância, gente, distância é muito simples, cara. Você só tem que ter as condições de resistência de uma reta e de um plano, acabou. Então nisso você já sabe, né? E os conceitos de distância, produto escalar, todos os conceitos anteriores, beleza? Então o primeiro caso é se a reta for transversal, que é o primeiro caso da posição relativa entre reta e plano, tá? E o que significaria essa reta ser transversal, né? Seria eu ter o plano π aqui, ó, por exemplo, vamos determinar o plano. Aí como a gente determina o plano? Pô, para determinar o plano, eu teria π aqui, bastaria eu ter o vetor normal aqui, que ele é o produto vetorial resultante do vetor u e v do plano, né? E aqui eu teria o ponto P de interseção, né? Não é bem tranquilo, né, pessoal? Bem tranquilo. Bom, dado isso, eu vou ter a reta. O que seria a reta interseccionar? Seria aqui, ó. A reta ela passa pelo plano, ela toca em algum ponto do plano, né? Beleza. Então, se a reta ela toca no plano, o vetor diretor da reta, que eu vou chamar aqui de U', observe que o vetor diretor da reta é paralelo ao vetor normal do plano. Então, o primeiro caso é o produto escalar entre o vetor da reta, que é U', e o vetor normal do plano π aqui que eu estabeleci tem que ser diferente de zero, pois eles não são ortogonais, não formam um ângulo de 90 graus, visto que eles são paralelos, certo? Então, se eu pensasse uma distância entre reta e plano, eu teria que pensar, em primeira instância, exatamente nesse paralelismo entre o vetor diretor da reta e o vetor normal do plano. Aí você fala, Matheus, e outrora os pensamentos que eu teria que ter, né? Que você espera ter. Na verdade, eu acho que só isso mesmo. E o caso do que? Se eles são diferentes de zero, quer dizer que eles não constituem, né? Como você vê aqui, por ter esse paralelismo, eles não constituiriam a base, né? Aliás, constituiriam a base. Ou seja, o sistema entre os vetores U', que é o vetor diretor da reta, e os vetores diretores ali, os vetores diretores do plano teria que ser um sistema linearmente independente, né? Teria que ter uma combinação linear, de dependência linear, linearmente independente. Então, você teria que pensar nisso. E se for comparar entre o vetor normal do plano e o vetor exatamente diretor da reta, eles teriam que ser linearmente dependentes, ok? Então, a gente vai ter isso daqui, perfeito? Ou seja, isso significa dizer que o conjunto beta formado
entre o vetor U' e o vetor normal π do plano é LD. Ok? Bora para o segundo caso entre reta e plano. Calma aí um minutinho aqui. Pronto, bora para o segundo caso entre reta e plano. Bom, calma aí que eu tô tentando lembrar de algumas coisas. Ah, não, tá certo, é isso mesmo. Se a reta for transversal, eu vou ter isso. Aliás, eu não tô determinando posição relativa, eu tô determinando distância, né? Bem que eu tava estranhando. Bom, se eu tô determinando a distância e a reta é transversal, ou seja, significa dizer isso, a reta toca em um único ponto do plano, né? Então, o que eu posso falar ela toca em um único ponto do plano, ou seja, existirá um ponto Q, vamos chamar esse ponto Q, contido no espaço dimensional E3, de tal forma, eu vou colocar assim, tal que é resultado da interseção do vetor diretor da reta, que seria, a equação da reta R, pelo plano, tá? Pelo plano. Então, eu chamei R, S não, pô. Interseção entre R e π, tá? R e π. Então, a gente teria o quê? Que a distância, se a gente toca em um único ponto, a distância entre o ponto Q e o plano π seria 0. Porque eles se tocam nesse ponto. Faz sentido? Faz sentido, né? Ó, eu tenho um plano aqui, eu vou ter a reta aqui, ela vai tocar no próprio ponto, que é o ponto de interseção entre a reta, a equação da reta, e o plano. Então, basta você igualar as equações, né? As equações vetoriais. Segundo caso, dada uma reta, se ela não toca em nenhum ponto do plano, ou seja, ela não é transversal ao plano, porque qualquer reta contida no plano, basicamente, está dentro da equação vetorial do plano, né? Então não faz sentido. Porque seria plano. Para que a reta se tornasse um plano, ela teria que ser igual. Então é impossível, né? Uma reta se tornar um plano. Então o que acontece? As únicas posições possíveis é a reta tocar ou em um único ponto do plano, ou em nenhum. Ou seja, para ela não tocar em nenhum, ela tem que ser paralela ao plano. Então o segundo caso de posição relativa é se a reta é paralela. Bom, se a reta é paralela, a gente vai ter uma distância diferente de 0 agora, né? Então, bora lá determinar como seria essa distância. Aí vai desenhar o plano π aqui, representativo. E o ponto não, a reta, né? E a reta aqui paralela, certo? Bom, você concorda comigo que aqui eu vou ter o vetor diretor da reta, né? Eu vou chamar esse vetor U. U', né? Bora considerar que a gente tem um ponto P pertencente a essa reta, certo? Necessariamente. Então, veja que ele pode pegar exatamente um conceito que a gente já estudou anteriormente. Aí pode determinar a distância entre o ponto P para o plano. E isso vai coincidir com a distância... do que, pessoal? Vai coincidir com a distância entre ponto e plano. Então, olha só como fica. Eu vou chamar aqui de ponto P2, aqui de O. Então, aqui 90 graus. Observe que esse vetor que conecta aqui, a norma dele seria a distância entre o ponto e o plano, que seria a distância entre as retas R, entre a reta R e o plano, né? Entre a reta e o plano, perdão. Então, a gente já viu isso aqui anteriormente, já fez a demonstração da distância entre ponto e plano. Então, basta a gente igualar. Então, ficaria o quê? Distância entre a reta e o plano é igual a distância entre o ponto e o plano. E a gente já fez a demonstração do ponto e o plano, que vai ficar módulo exatamente do produto escalar entre os pontos, um ponto pertencente da reta e um ponto pertencente ao plano, o vetor normal do plano, isso sobre a norma do plano. Tá bom? Bem tranquilo, né? Até aqui dá pra entender, velho. E sai tranquilo. Distância entre reta e plano. Deu pra entender. Se a reta é paralela, né? Obviamente o produto escalar aqui também vai ser diferente de 0. Certo? O produto escalar também vai ser diferente de 0. Eu tava pensando em outra coisa aqui. Enfim, tava pensando numa coisa aqui, mas... Enfim. Aqui, ó. Também diferente de 0. Enfim, de boa, né? De boaças. Dá pra entender. Então, aqui é a distância entre reta e plano. Moleza, né? Molezinha.
Basta você determinar primeiro, ver se a reta ela seria transversal ou se ela seria paralela, ou seja, determinar a posição relativa entre as retas. Se você vê que ela é transversal, a distância é nula, é direto. Se você vê, ou seja, basta você fazer o produto escalar entre o vetor normal e o vetor direto da reta. Se for diferente de zero, ela então é transversal. Então você já coloca a distância nula. Se dá um valor igual a zero, dá o valor igual a zero, né? Aliás, é verdade, né? O vetor normal e o vetor diretor da reta vai ser igual a zero, é ortogonal. Quase que eu esqueci de dizer isso. Ó, é o vetor normal da reta e o vetor diretor da reta. Aliás, o vetor normal do plano e o vetor diretor da reta, né? Porque, ó, eu vou ter o plano aqui. Eu sei que a reta é paralela ao plano, então eu poderia, entre aspas, fazer assim, né? A direção dela, e o vetor normal tá aqui, ó, 90 graus. As direções. Realmente. O vetor, no caso, basta você fazer o produto escalar entre o vetor diretor da reta e do plano. E o vetor diretor do plano não, é o vetor normal do plano. Se der diferente de zero, reta transversal, distância nula, já coloca lá. Se for igual a zero, então a reta possivelmente é paralela. Possivelmente não, ela é paralela. E você calcula por distância de ponto a plano. Até aí tudo bem? Lembrando, como eu disse, eu vou trazer exercício. Meus vídeos são teóricos. Então aqui é a distância entre reta e plano. Aí vai para o próximo vídeo, distância entre plano e plano. E aí a gente começa a fazer os exercícios do zero, indo até plano e cônicas, né? Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus.